é o Juscelino Brzezinski, sou superintendente das câmaras. Estamos no ar com mais um podcast do Congresso 2023. Eu sou Danilo Torezani, assessor executivo das Canves. Quero convidar você também que não conhece o nosso trabalho, que se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like e compartilhe os nossos conteúdos nas suas redes sociais. Ok? Estamos iniciando, né, uma nova etapa do nosso podcast, recebendo alguns convidados que estarão também presentes lá do nosso Congresso. Hoje nós temos aqui o privilégio, a honra de receber nosso querido parceiro, amigo, Dr. Alexandre Amorim, que vai se apresentar para vocês. Muito obrigado, prazer, uma honra estar aqui, né? Senhor, muito obrigado pelo convite aqui, né? Vamos conversar um pouco, né, a respeito da importância do evento, Congreves, e também dos temas específicos que estarão lá, e também a respeito do meu tema, né, que eu vou passar lá, muito importante também, acho que vai ser de grande valia para quem estiver lá aproveitar. Nós temos uma programação, né, no Congresso, que acontece 14, 15 e 16 de junho, né, no cerimonial do Hotel Sheraton, né, aqui em Vitória, doutor. E a gente vai receber vários palestrantes, né? Mas além do Congresso, dentro do Congresso nós temos outras atrações, né, para a gente apresentar para os vereadores. Vamos estar também fazendo, né, pelo segundo ano consecutivo, o Boas Práticas Legislativas, que é um concurso onde a gente elege os melhores projetos de leis que estão em atividade e benefício à sociedade. Vai ser beneficiado, né, 4 projetos por município e 1 por vereador. Serão contemplados 10 projetos ao todo. A gente vai ter uma mesa com os jurados, os juízes, tá, que vão ficar responsáveis por definir qual o melhor projeto. Lembrando que esse projeto tem que estar em atividade já no exercício de 2022 e 2023. Quem quiser se inscrever tem que acessar o site www.ascanves.org.br, baixar o formulário de inscrição e encaminhar pelo WhatsApp 027 997 73 6969, juntamente com um vídeo com autoexplicativo falando sobre esse projeto de lei e os seus benefícios, juntamente também com a inscrição do Congreves. Doutor, iniciando aqui o nosso bate-papo, né? O senhor que já é um parceiro nosso das antigas, como o senhor vê a importância do evento como Congreves no fortalecimento do Legislativo Municipal do Estado do Espírito Santo? Bem, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acho que, especialmente nesse momento, né, acho que o Congreves assim, é um excelente evento importantíssimo para a nossa democracia, tá? Especialmente nesse momento que a democracia passa por uma questão até de uma repaginação, transformação, de uma transformação, de um refortalecimento. Sim. Especialmente neste momento ainda mais, o Congresso desse reafirma exatamente a posição democrática e da defesa da democracia no nosso país. E puxando especificamente para o lado dos municípios, né, a gente sabe que a vida acontece no município. Então, apesar de a gente estar no sistema federativo, né, União, Estados, municípios, etc., mas a vida ela acontece mesmo no município. Até o próprio Supremo Tribunal Federal, já que a gente falou da questão da reafirmação da democracia, o próprio STF já, na época, por exemplo, da pandemia, quando falamos sobre a questão das vacinas, etc., reafirmou, né, falou, não, realmente o município tem mais autonomia para cuidar de todos esses assuntos, porque são assuntos que, de fato, o município conhece melhor. Então, já é ser disso, né, que o município ele tem essa autonomia grande. E é engraçado que parece que só mais por agora que os municípios eles vêm tomando essa consciência de que se valorizaram, né? De que eles têm essa força, né? Então, assim, eles sempre tiveram força, mas agora, acho que havia uma ideia muito grande, desde a Constituição de 88, né, que é a nossa Constituição atual, de que havia uma hierarquia entre os entes, né? Então, assim, a União é melhor que o Estado é melhor que o município. Isso nunca existiu. A Constituição Federal, até quando distribui as competências entre os entes, ela não distribui conforme hierarquia, ela distribui de maneira quem é mais afeta, né? Então, se for, por exemplo, telecomunicações, a União, se for um assunto de interesse local, por exemplo, o município. E, por muito tempo, essa ideia errônea ficou na cabeça das pessoas, no imaginário coletivo. E hoje o município ele percebe, não, eu tenho minha força, eu tenho minha importância. E um evento desse veio exatamente para reafirmar esse compromisso constitucional da força que o município tem e de mostrar quais são as ferramentas que os vereadores possuem nos seus legislativos, né, nos seus órgãos ali, para exatamente conseguir aproveitar o máximo dessa autonomia legislativa que tem.
para aproveitar ao máximo desse reforço, desse compromisso constitucional e democrático que eles possuem. E a gente reforça mais ainda, né, essa questão de unificar, né, o Poder Legislativo, né, as câmaras municipais, tentar levar, né, e um dos objetivos do Congresso é esse, mostrar para o vereador o verdadeiro papel dele, né? Né? Que ele não tenha que fazer uma indicação para trocar uma lâmpada do poste, para tampar um buraco na rua, né? Mas que a atividade dele, que a função dele vai muito além, muito além disso, né? Sim. Entendeu? E às vezes a gente precisa de se qualificar, né? E o Congreves, né? E os eventos das câmaras, ele é feito justamente pensando na qualificação, no fortalecimento do mandato do vereador, né? Porque o resultado do mandato dele vai ser o processo da eleição dele, da reeleição dele lá na frente. É isso aí. Porque com essa abertura da rede social, né? Toda a movimentação que se faz, que nós fazemos hoje em dia, está sendo acompanhada por alguém, né? Seja através do Facebook, do WhatsApp, né? de Instagram. Então está todo mundo antenado. Ninguém faz nada escondido hoje em dia. Exatamente. Hoje em dia você tem a população que tem acesso direto, né? Antigamente o cidadão saber a atividade do vereador, ele tinha que ir lá na Câmara assistir a sessão, né? Ver aquele debate. Hoje não. Hoje em casa, abriu a sessão, todo mundo assistindo lá no telefone. Então os vereadores têm que se informar mais e se qualificar melhor para poder dar uma satisfação melhor para a população. Né? Conhecimento é poder, isso é Sim. fato, né? Conhecimento é poder. Então, assim, tanto conhecimento no sentido de fiscalização, quanto conhecimento no sentido de como fazer. Então, brilhantemente você falou dos dois, né? O sentido de fiscalização. Sim. Hoje, a população, qualquer um tem um celular, né? Qualquer pessoa com computador, com tablet, seja o que for, assiste você de onde você estiver. Então, se você transmite no YouTube, no Instagram, se você transmite em qualquer plataforma, qualquer pessoa vai lá e assiste, né? Então, assim, essa questão da fiscalização, de fato, ela dá mais empoderamento para a população, que traz uma responsabilidade maior ainda para o vereador. Então, o vereador também precisa acompanhar essa mudança ali, né? Não tem mais espaço hoje em dia para aquele vereador que fala, eu vou concorrer para descobrir o que eu faço. Não existe mais isso. A gente sempre coloca, né, Danilo, que a gente falava isso lá nos podcasts anteriores que nós gravamos aqui, no ano passado, que na política hoje, nesse tempo moderno, não existe lugar para amadorismo, né? Na administração pública, em qualquer espécie, não existe espaço para amadorismo mais. Até porque o vereador vai criar e votar leis, né, que impactam diretamente na vida da sociedade, né? E pegando a carona na sua fala, quantas vezes você não vê as famosas leis absurdas? Tem um site chamado de Leis Absurdas, se eu não me engano, né? Que fala exatamente sobre isso. Eu já trabalhei também em Câmara, né? Não como vereador, mas como na parte de assessoria. E cada projeto que eu já analisei, né? Então, assim, você vê coisas que você fala, por exemplo, cara, isso não é de interesse local, isso não é de interesse de ninguém, isso é inconstitucional. Então, é questão do amadorismo, igual o doutor Juscelino falou, né? Não tem mais espaço para amadorismo, nem em relação ao vereador, nem em relação aos seus servidores. E essa é uma função, só pegando a carona também, Sim. A qualificação do servidor também é importante em relação ao vereador, né? É uma via de mão dupla também, né? Quando a gente criou as CAMPs, lá em 2017, né, e a gente veio avançando, né, ao longo do tempo, foi justamente pensando nisso, né? Criar uma entidade, criar uma associação que qualificasse não apenas o vereador, mas que prezasse também pela qualificação do servidor, né? Porque o servidor é o alicerce, né, da gestão, né? Geralmente é eles que fazem, né? É ele que fica lá na tesouraria, ele que fica lá na secretaria, né? Os corregedores das câmaras, e se você não qualifica essa base, né, do legislativo, o legislativo fica quebrado, né? Fica pés e mãos amarrados. Muito mal comparando, até mesmo antes de começar a nossa conversa aqui formalmente, né? A gente estava até comentando, fazendo uma analogia, né? Eu até brinquei, se você tira o estagiário do mundo, você para o mundo. Se você tira o garçom do restaurante, você para o restaurante, né? Então, assim, é uma via de mão dupla. Então, quando você qualifica o servidor, você também qualifica o mandato. E o próprio vereador também tem essa missão, né? De buscar a qualificação dele e também repassar esse conhecimento para o servidor, né? Então, o Congreves hoje, né, ele está focado especificamente para a vereança, né? Para que até tome essa consciência da importância do papel dele como alicerce da democracia. Como eu disse anteriormente,
se a democracia ela acontece nos municípios, a importância que ele tem, porque como é muito pulverizado, você tem 6 mil quase municípios do Brasil, né? Quando isso é muito pulverizado, às vezes ele não tem noção da força que ele possui. Sim. Mas ele está comandando, está ajudando a comandar, digamos assim, fazer políticas públicas, né? O planejamento, os projetos de lei que ele aprova, para que a sociedade dele mude, né? E mudando a realidade de cada ponto, você tem a mudança como um todo ali. E o grande, eu sempre coloco assim, que o grande, o ponto alto do Congresso, é justamente a questão do concurso Boas Práticas, né? Porque o concurso Boas Práticas Legislativa, ele traz para o Congresso aquele projeto que ele aprovou lá na Câmara dele e que pode servir de modelo para os outros que estão ali, né? Sim, sim. Nós tivemos, por exemplo, no ano passado, nós tivemos três projetos vitoriosos, que foi, por exemplo, foi relacionado à questão do absorvente para as meninas carentes, né? Nas escolas, nas periferias, né? Da vereadora lá de Soaretama. Então, assim, e a gente vê essa questão da valorização do projeto, que o vereador ele vive de mídia, né? Sim. Ele precisa da visibilidade das ações dele, né? Então, o Congresso acaba sendo uma grande vitrine a nível de Estado, para que ele mostre para a sociedade o que ele está fazendo. Né? Ó, eu aprovei meu projeto, o prefeito sancionou e está lá funcionando, entendeu? Seja lá um projeto de horta comunitária, seja lá um projeto de educação legislativa, que a gente precisa trabalhar essa questão da divulgação das ações, né, do legislativo através do concurso Boas Práticas. Pois é, e é interessantíssimo e excelente a iniciativa de fazer essa premiação dos bons projetos, porque a gente vive, infelizmente, numa realidade que parece que, às vezes, o ruim serve de exemplo, né? Então, na verdade, mudar esse paradigma e o bom servir de exemplo. Como eu disse, quando eu trabalhei em Câmara, na parte de assessoria, muitas vezes eu pegava projetos absurdos ali, e quando você pesquisava no Google mesmo, você via que era de outros estados, outros lugares, que já tinham sido declarados inconstitucionais, às vezes por Supremo Tribunal Federal, ou o próprio Tribunal de Justiça daquele estado já tinha declarado inconstitucional. Então você pensa assim, poxa, é o lado ruim da história, né? E muitas vezes por desinformação. Não estou dizendo que alguém vai fazer isso por uma maldade, não. Porque é aquela história, ninguém acorda falando hoje eu vou errar, né? Você acorda falando que você quer acertar. Então muitas vezes você por um afã, às vezes alguém vai lá e fala assim, tem um projeto legal aqui, vai lá e faz. E às vezes por uma inexperiência, alguma coisa assim, o vereador acaba comprando essa ideia, ele acaba fazendo uma prática ruim. E exatamente com Greves trazendo essa iniciativa, faz o contrário. Não, vamos pegar as boas práticas aqui, porque essas boas práticas podem ser depois replicadas para outras realidades também. É maravilhoso isso, fantástico. E a gente tem um evento, né, um palestrante do seu nível, né, de alto nível, né, nós temos o Tribunal de Contas, né, que vai estar lá com o vice-presidente, né, o conselheiro Rodrigo Coelho, né, vamos ter lá, participando lá como palestrante, doutora Luciana, do Ministério Público. A gente tem palestrante de Brasília que vem para poder fortalecer esse debate. E a gente tem aquela preocupação, não vamos falar sobre isso nos próximos podcasts, né, mas a gente vai dar só uma pincelada aqui. Nós temos aquela preocupação, quando nós criamos as CANs, nós tínhamos a preocupação de criar 2 núcleos, que a gente achava que era fundamental. Dos 2, um funcionou muito bem até agora, né, que é as CANs Mulher, né, está sendo comandado pela vereadora Márcia Bortolotti, lá de Rio Novo do Sul, e as CANs Jovem. O nosso Ascambi Jovem ainda não conseguiu avançar, né, mas eu acho que da agora para frente, com o Pablo tomando frente da coordenação, a coisa tende a mudar, né, a avançar um pouco mais. E no Congreves nós vamos ter um painel, né, um fórum das vereadoras, né, que a gente vai estar recebendo a ex-coordenadora das mulheres do Ministério do Desenvolvimento, lá de Brasília, e a gente vai fazer um debate sobre a participação da mulher no espaço de poder, né? Porque a gente tem que implantar na cultura do legislativo de que a mulher não pode ser tratada como uma coitadinha,
né? Ah, eu tenho uma vereadora no meio de 14 vereadores, né? São 15 ao todo. Né? E a vereadora se sente retraída, né? Só eu aqui no meio desse monte de homem. E ela não é menor nem pior do que nenhum deles que estão ali. Eu sempre coloco nos nossos encontros que dentro do plenário o poder dela se iguala ao poder dos vereadores. Né? E algumas vereadoras se sentem diminuídas, né? Retraídas, principalmente no interior. Né? Aqui na Grande Vitória a gente tem visto alguns embates na Câmara, né, com as vereadoras, né, da capital, mas aqui tem imprensa que ajuda a proteger, né? Aí você imagina uma vereadora lá do extremos interior do estado, né, uma cultura machista, ter que enfrentar um mandato dentro de uma Câmara com 9, 11 vereadores sozinho, né, nessa realidade machista. Entendeu? Então, assim, a gente vai levar essa discussão para o Congresso, e a gente sempre fala assim, a gente não faz um evento, a gente não faz uma palestra para as vereadoras para falar de mulher, a gente tem que falar para os homens. Sim, né? exatamente. Então, assim, a gente vai ter esse momento específico, né, para discutir a questão da política feminina, a participação da mulher, até meio fora, né, do Congresso, que vai ser no dia 14, né, na abertura, às 16 horas, a gente vai ter um fórum especial, né, dedicado exclusivamente para as vereadoras, mas a gente vai ter um painel dentro do Congresso, né, direcionado também para as vereadoras, que vai ser um debate que vai ser feito pela nossa deputada Jaqueline Rocha e Eline Lopes. Então, assim, vai ser um debate de peso, mas um debate que vai ter a participação dos nossos vereadores também, que acho que todos têm que aprender junto a respeitar o espaço, né? Se você vive num país machista, num estado que já foi o que mais mata a mulher no Brasil, né? E que hoje, infelizmente, não está muito longe de recuperar esse ranking aí, pelas notícias que a gente está vendo. Não vou nem dizer ultimamente, que a gente está vendo, né, paulatinamente, sempre, né? Então, assim, a fala não é nem tão dirigida para as mulheres, óbvio que também, mas principalmente nem para os homens, né? Porque, afinal, se é o homem que mata, se é o homem que faz a violência, o homem também tem que tomar consciência do espaço, né, que ele está ali tirando em relação à mulher, da vida que ele está tirando da mulher, né? Interessante que quando eu trabalhei também no Legislativo, eu fui assessor de uma vereadora, né? Então eu realmente acompanhei muito de perto essa questão das violências sofridas aí, né? Eram duas vereadoras até, pois uma foi para deputada estadual, aí depois a vereadora ficou sozinha lá em relação, né? Ficou ali igual você falou mesmo, né? Tô só vereadores homens, ela a única mulher ali. Ela nunca baixou a cabeça, inclusive, mas de fato é nítido ali a questão da violência política que é feita, violência de gênero que é feita ali. As falas dela, de fato, eram as mais interrompidas, então quando você viu os homens falando, quase ninguém interrompia, eu tratava com respeito. Agora, quando ela ia falar, todo mundo interrompia a todo momento. Então, assim, é importantíssimo, né, trazer, voltando ao que eu disse, conhecimento é poder, né, e conhecimento salva também. Então, é importante o homem tomar essa consciência, que muita gente não tem essa consciência, tá? E eu estou me colocando nesse mesmo lugar também, porque todo mundo, potencialmente falando, está aí, né? Né? Então, assim, importante todo mundo tomar sempre essa consciência ali. A gente tem um lema lá no CPL, né, nosso instituto, Capacitar para Legislar, que a gente sempre fala assim, as pessoas podem te roubar tudo, mas ninguém pode roubar o seu conhecimento. Exatamente. Né? Então, se o vereador não busca conhecimento, não busca se capacitar, né, até para ele entregar lá na frente um bom resultado do mandato dele, né, para ele poder chegar na casa do eleitor, né, e o eleitor perceber a diferença dele quando ele entrou no Legislativo e a diferença dele após 4 anos. Né? Quer dizer, que ele avançou, que ele se aperfeiçoou, né, que ele se qualificou, que ele está... Então não precisa de ter um DR, né, para poder se valorizar, mas você tem que ter conhecimento. Conhecimento não é diploma, conhecimento é da vida, né? E outra coisa também, política e sociedade são totalmente interligados, por óbvio, né? Então, assim, como a sociedade muda muito, como tudo muda muito, se a política não estiver acompanhando também, então por isso que é importante você ter esses espaços, essas participações contínuas de todo mundo, né? Dos vereadores, todo mundo ali, para exatamente saber o que está mudando na sociedade, o que a sociedade quer.
que ela está pedindo. Sim. Para ficar muito mais, aí voltando também para o início do que você tinha dito, muito mais do que, não que isso não seja importante também, mas indicação de uma lâmpada queimada, um projeto de lei de nome de rua, claro que isso é fundamental. Mas também muito mais do que isso, você tem uma política pública alinhada do seu eleitorado. Que, né, se hoje todo mundo com o celular na mão tem YouTube, Instagram, TikTok, seja, está acompanhando, todo mundo cobra também de você ali. Exatamente. Né? E é uma tendência que é natural até do ser humano, é uma coisa que a gente tem sempre que lutar contra. Quanto mais você estuda e conhece alguma coisa, mais você fica meio que deslumbrado com aquilo e parece que você fica ali encapsulado, né? Você se encastela naquele conhecimento seu. Então, né, eventualmente alguém pode falar, eu ganhei para vereador, né, fui eleito e tudo mais, vou fazer um excelente mandato. Mas às vezes o sujeito ele pode entrar tanto ali na questão dos trâmites processuais da coisa, que ele esquece que o mandato não é um fim em si mesmo. Né? A finalidade, na verdade, é atender o interesse da coletividade. Exatamente. Né? Então, assim, esse é o momento de relembrar. Então, quando você está num congresso desse aí, você relembra aquela dosezinha de, a sociedade está falando disso, né? Você está ligado nisso aí, o que ela quer, o que você precisa fazer. Isso é muito importante. Não é interesse pessoal, não tem que ser sempre um interesse coletivo. Exatamente, né? Puxando o braço da minha sardinha para o lado do direito, né? Sim. Esses são um dos pilares básicos do direito administrativo, né? Quando você fala da administração pública, é exatamente o interesse público, né? Todo ato que a administração faz, e aí, né, a administração no sentido amplo, mas gestão também do seu mandato também nesse sentido, tem que visar o interesse da coletividade, obviamente. E como eu disse, não que a pessoa fala assim, hoje eu acordei querendo atender o interesse pessoal. Não, mas infelizmente é uma coisa que a gente tem que lutar, né? Contra, É instinto. É instinto, né? É instinto. E a gente assim, nós temos vários temas, né, que vai ser debatido dentro do Congreves. Nós vamos ter uma abertura com o momento cultural, né, na quarta-feira, dia 14. E a nossa pergunta direta, né, para o amigo Alexandre. O que os nossos vereadores e vereadoras podem esperar da sua participação no Congresso? Muito conhecimento, muita informação, né? Especificamente a minha parte, eu vou tratar ali sobre a questão da nova lei de licitações, que a gente estava até comentando, inclusive, antes aqui de irmos lá aqui no podcast, né? Houve, todo mundo sabe, o adiamento da nova lei de licitações. Esse adiamento veio pela medida provisória 1167 e ela veio no apagar das luzes do prazo fatal. Então, a nova lei ela iria entrar em vigor plenamente, né, revogando as leis ainda atuais, a 8666, 10.520, etc., né, de pregão e tudo mais. Ela iria revogando dia 1º de abril, né, e parece até brincadeira, né, colocar uma data desse 1º de abril, eu até brinco com o pessoal. Foi coincidência, né? Uma coincidência, né? Saiu logo 1º de abril. E quando foi no finalzinho de março, né, 31 de março desse ano, no apagar das luzes de uma edição extra do Diário Oficial, saiu uma medida provisória trazendo uma postergação para 29 de dezembro. E de maneira alguma isso deve ser encarado como um baixar de guarda, né? Como um relaxar e um deitar e dormir, muito pelo contrário. Mas você andou muito pelo Estado fazendo essa formação, né? Em prefeituras, em câmaras. Como você viu o interesse dos gestores em se adaptar a essa nova realidade, né? Eu estou vendo um imenso interesse por parte da gestão pública, tá? De fato, né, eu já percorri aqui o Espírito Santo todo, Belo Horizonte também, São Paulo também, né? Especialmente em relação ao nosso estado, vejo muito interesse da gestão pública, né, executivo e legislativo. Também estava até comentando, né, que o legislativo também, pelo menos a impressão que me passa, é um dos mais interessados na regulamentação da nova lei de licitações. A regulamentação é um ponto importante da gente tocar também aqui, né? Mas mais interessado até, porque muitas vezes o legislativo não tem tanta essa experiência licitatória como o executivo tem. O executivo está muito acostumado a fazer. Então o executivo busca muito, a administração indireta, como o SAAS, também busca muito isso aí. Eu tenho tanto trabalho de formação, né, de servidores, como também consultoria nessa área também. E todos os dois são muito demandados. Já prestei consultoria para a SAAI, para a prefeitura, para o legislativo. Mas passa a impressão que o legislativo, e eu fico muito feliz com isso, né, exatamente o nosso assunto, que afeta o legislativo. Eu fico muito feliz que o legislativo busca muito, porque, como eu disse, o legislativo, às vezes, no geral, não tem muito uma experiência licitatória. E geralmente faz muita contratação direta. Hoje, com a nova lei, vai até melhorar em relação à contratação direta, no sentido do valor, né, porque a nova lei fala da lei antiga, digamos assim, né, limitava a R$ 17.600 por ano. E a nova lei, já na versão atualizada, já tem 57.233 centavos. Ampliou bem, né? Ampliou bem, né? Claro que hoje ela
preza mais pela documentação que você precisa fazer. Esse é o ponto que volta na regulamentação, que eu acho interessante a gente comentar aqui brevemente. Mas ampliou bastante, ajudou muito, e há um interesse sim, tá? Mas ainda é muito importante que as câmaras, o executivo, que seja, ainda procure que muita coisa precisa ser feita. Mas existe uma questão na legislação, nesse sentido aí, que a gente observa, não sei se a gente pode colocar como uma falha, né, dos gestores, tanto da Câmara quanto das prefeituras, que é na questão você avalia o valor, mas não avalia a qualidade. Perfeito. Né? Às vezes você compra um produto, vamos comprar pó de café para a Câmara. O famoso pó de café. Famoso pó de café. Como eu faço para licitar um pó de café melhor? Aí você vai lá e compra aquela escória, né? Porque aquela escória foi, na panela de preço foi o mais barato. Galho, milho, tudo. Tudo misturado ali, moído. Entendeu? A lei prevê nessa questão de você garantir a qualidade do produto na compra. Pergunta do cafezinho, pergunta ótima, né? Eu te trago duas respostas que se complementam. Primeira resposta, que é até mais geral, não gira só em torno disso, uma das grandes alterações, acho que para mim é a maior alteração da nova lei de licitações, é a questão do planejamento, tá? Então, a lei 8666, a lei que eu costumo já chamar de antiga, né, mas ela ainda está em vigor, a 8666 de 93, ela tinha uma coisa curiosa. Ela falava muito da fase externa, que lançou o edital, vamos licitar. Mas parece que o legislador não tinha entendido que para fazer um bom almoço, para fazer um prato de primeira, você não pode ter ingredientes podres. Né? Para fazer uma boa mágica, o segredo é a preparação. Então a nova lei dá muita ênfase à preparação ali. A fase preparatória ganhou um grande destaque na nova lei. Ela é bem autoexplicativa. Claro que tem falhas, mas ela é bem explicadinha nisso aí. Então, uma coisa que muda muito da primeira resposta para a sua pergunta é essa questão da fase preparatória, planejamento. Hoje, como é que muito lugar faz? Não só legislativo, mas executivo, todo mundo, né? Muitas vezes, não estou dizendo que todos, o município ele não tem planejamento, ele apenas existe. Né? Isso é uma fala até de um ex-vereador lá de Igarapé, Minas Gerais, um amigo meu, o Dr. Caio Campos. Ele falou essa frase maravilhosa. Ele disse assim, muito município apenas existe, não se planeja. Então, por conta disso, a nova lei de licitações, ela coloca essa ideia. E muito município faz como? Espera primeiro ver que dinheiro que vai cair, para quando o dinheiro cai de alguma emenda parlamentar ou alguma ação judicial que o município ganha, etc., vai lá e vê o que dá para comprar. Então, caiu tantos milhões, o que dá para fazer com isso aqui? Né? E a ideia tem que ser o contrário. A ideia tem que ser você primeiro, você tem que mapear suas demandas, fazer seu planejamento, colocar na sua lei orçamentária anual, para a partir daí você ver o que você precisa de dinheiro. Eu sei que é um desafio, não é muito simples, mas tem forma de se fazer. Então, a primeira resposta é pelo planejamento, você consegue saber qual é o tipo de café que você vai comprar. A qualidade, né? A qualidade. O segundo ponto, e isso é uma coisa da nova lei de licitações, claro que não adianta uma lei nova, a gente precisa de um gestor novo. Se você tiver a cabeça velha lendo uma lei nova, você não aplica nada, né? A nova lei, ela traz muita questão do ciclo de vida do objeto, finalidade do objeto, coisa que a lei antiga, vamos botar assim, a 8666, ela não falava especificamente disso. Então, eu até brinco muito com o pessoal, quando eu dou esses cursos, eu falo a questão do papel higiênico. Eu falo, quando você chega na administração pública, e isso pode ser qualquer poder, executivo, legislativo, autarquias, que seja, e você vai ao banheiro, quando tem papel higiênico, né, é aquele papel higiênico horroroso, né, aquele meio rosado, com casca de árvore, né, eu até brinco com o pessoal, né, aquele que só falta lixar a pessoa inteira. Mas o fato hoje a nova lei de licitações, ela fala assim, você tem que comprar um produto, mas você tem que prezar também pelo ciclo de vida do objeto, a finalidade que ele se destina, as questões ambientais ganham muito grande destaque. E o que isso tem a ver com o cafezinho, no fim das contas, né? Se você se planeja e se você percebe qual que é o ciclo de vida daquele objeto, qual a finalidade que ele deve atender, você consegue, né? Claro que aqui é um espaço muito pequeno para dar essa receita inteira, né? Você tem que ser melhor desmiuçado, mas você consegue sim fazer uma forma de você conseguir fazer uma aquisição melhor. Mas só compra bem quem se planeja. Só um comentário sobre isso. Eu pratico capoeira desde os meus 9 anos de idade. Eu lembro que eu tinha, acho que uns 10 anos, mais ou menos, eu participei de um projeto social. E os uniformes, na época, eram comprados, né, pela prefeitura. Eu lembro que quando a gente ganhou o uniforme, o primeiro chute que eu dei rasgou a calça. Pois é, olha aí. Porque o material era de qualidade baixa. Cadê o ciclo de vida do objeto, né? Então, assim, todo objeto tem um ciclo de vida. Esse microfone, essa câmera, essa televisão, né, o ar-condicionado.
eles têm um ciclo de vida esperado, né? Sim. Então, o que isso significa? Que se você comprar um negócio barato demais também, porque hoje a administração pública preza muito pelo menor preço, né? Porque o que a gente faz hoje quando licita? Pregão. E pregão é menor preço. Hoje na nova lei pode ser maior desconto também. Mas das duas formas cai no menor preço. Mas se eu vejo só o menor preço no sentido absoluto da coisa, não vai aguentar. Eu dou muito exemplo da impressora, né? Então você vai comprar uma impressora para administração, ou legislativo, ou seja. Você não pode comprar aquelas impressorinhas que eu brinco, aquelas linguicinhas assim da HP, né, de jato de tinta com 2 cartuchinhos só. Aquilo ali não vai aguentar, né, a demanda alta que uma gestão tem. Você também não vai comprar, eu também brinco, aquela impressora que é integrada com a Alexa, né, que você bate palma 3 vezes, ela imprime para você, ela te serve café, fala 18 idiomas, né? Você também não precisa dessa impressora toda, que às vezes você não tem nem dinheiro para essa impressora toda aí. Então, a questão é exatamente você pensar, qual é a minha necessidade? Qual é o café que atende a minha necessidade, né? Porque o ponto da regulamentação que eu sempre bato na tecla, que é fundamental para os municípios, tanto executivo, legislativo, autarquias, perpassa também por esse ponto. Então houve um avanço muito grande da 866 para dessa do 866. Esse é um dos pontos, né? Mas vários avanços, né? Vários avanços. A questão do planejamento toda, né? Você percebe que a 866 não prezava muito. E a boa compra perpassa pelo bom planejamento. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Como diz a frase. Se você não sabe exatamente a qualidade do que você quer adquirir, você adquire qualquer coisa. Né? Como diz mesmo a própria Bíblia, né? Recebeis mal porque pedistes mal, né? Então é complicado isso aí, né? Nós estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast especial, né, com Greves 2023. Danilo tem um recadinho. Pessoal, lembrando aí vocês que não conhecem ainda o nosso trabalho, se inscrevam aí no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe aí os nossos vídeos nas suas redes sociais. Fazendo isso, você vai estar ajudando a levar mais informação e conhecimento para todos os nossos vereadores, servidores do nosso território nacional. Então, para nós encerrarmos, doutor, a gente quer ouvir a sua fala direcionada diretamente para os nossos vereadores, em especial para o nosso presidente das câmaras, a respeito da participação dos vereadores no Congreves, né, da questão da legalidade deles participarem, a Câmara pagando a inscrição, entendeu? De dar condição para o vereador estar participando do evento, porque às vezes o vereador liga para a gente e diz assim, mas o meu presidente falou que não pode, né, porque não há interesse público, né, porque tem que abrir não sei o quê. E qual é a orientação que a gente passa para os presidentes nesse momento? A orientação é que não procede essa informação, né? Muito pelo contrário, é um dever de qualquer tipo de administração pública, seja executivo, legislativo, seja o que for, de capacitar o servidor, e o vereador não deixa de ser um servidor, né? Sim. Quando você fala da categoria agentes públicos, o servidor é um tipo de agente público e o vereador também é um agente público também. Então, se o servidor tem direito a se capacitar, por que não o vereador também, né? Já que você precisa também dele fazendo a política pública ali. Então, não procede informação, né? É constitucional, né? É lícito essa licença, essa possibilidade de buscar capacitação ali. Claro que dentro de uma proporcionalidade, né? O vereador também precisa cumprir o seu mandato, mas obviamente também isso faz parte da própria função dele, né? Se ele não se capacita, ele não consegue fazer um bom trabalho. Inclusive a gente tem no evento, né, no Congresso, a gente tem o apoio do Tribunal de Contas, né? Nós fizemos agora recentemente uma participação no evento do Tribunal de Contas. A gente tem o convite do próprio presidente do tribunal, convidando os vereadores para participar desse evento, o que mostra a credibilidade, né? Chancela o evento. Chancela o evento. A gente vai ter uma palestra do vice-presidente do Tribunal de Contas. Nós temos um parceiro no Tribunal de Contas que nos acompanha desde a fundação, né? Que é o nosso querido Domingos Dalfman, né? Que milita nessa questão da vereança, né? Nós estamos preparando agora um evento, o dia 5 de outubro, né, em comemoração ao Dia do Vereador. Nós vamos fazer um seminário. Dia também da promulgação e publicação da Constituição. Da Constituição da República. Exatamente. 5 de outubro de 1978. Então, é importantíssimo. Então, você já está convidado para fazer uma fala especial sobre a Constituição. Muito obrigado. Claro, né? Então, Domingos Salvo vai estar participando com a gente, né, desse fórum, né, 7º Fórum das Câmaras, em comemoração ao Dia do Vereador, que vai acontecer no dia 5 de outubro. Né? Nós não definimos um local,
mas a gente vai preparar com muito carinho, como todos os eventos que a gente prepara. E a gente quer encerrar, né, o nosso podcast especial Congreves 2023, agradecendo a sua participação, né, aqui no estúdio. É uma honra sempre ter a sua participação nos nossos eventos, no nosso podcast. Nós teremos outras oportunidades, né, e vamos preparar aí, já que der um tempinho a mais, né, para implantar a nova lei de licitação, Aproveitar esse né? tempo, né? Vamos aproveitar esse tempo e vamos preparar um curso profundo, Sim. né? Com quem quiser de fato participar, né? Quiser aprender, tiver interesse de aprender. Então a gente vai fazer, se você for fazer um curso aprofundado sobre a nova legislação, né? Você não consegue fazer tudo em um dia, né? Não, é complicado. A gente consegue condensar pelo menos os pontos importantes. Né? Mas a gente quer ir um pouquinho além, né? A gente quer fazer um curso sobre a nova legislação, né? E nós vamos anunciar isso lá no Congresso, de no mínimo 3 dias, né? Para a gente aprofundar bem. A gente vai sair dali cantando a nova legislação. Já estou dentro. Então tá bom. Já comprei a ideia já. Então a gente agradece a sua participação e estamos aqui à sua disposição. Eu também. Também, sempre que o senhor precisar, e pode contar com as câmeras e com o Instituto CPL. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Falou.